Edson, uma coisa interessante que a Alice falou é o cara que está fazendo cocô e pode ter sintomas de síncope. Normalmente, esses caras, alguns conseguem se compensar, passam mal, mas vão. Levanta, aí ele vai pro box do banheiro tomar o banho. Aí ele liga água quente. O que pode acontecer? Fala aí para mim, que você já viu. Bom, na verdade, as pessoas que têm síncope precisam tomar muito cuidado para as consequências do desmaio. Então, eu sempre oriento para os nossos pacientes que se você tem episódios recorrentes de síncope, tome cuidado com as consequências do desmaio. Por exemplo, nunca ficar sozinho numa piscina, porque se você desmaiar sozinho ou sozinha numa piscina, pode se afogar. Nunca fique lá na praia, na água do mar, até o peito, a água sozinho. O cara tomou sol, tal, vou porque refrescar, você né? pode se afogar, porque pode ter uma síncope lá no meio da água do mar. Na hora de atravessar na hora de andar na calçada, nunca ande no local da calçada, margeando a rua onde os carros passam, porque se tiver uma síncope, nós podemos cair para a via onde os carros passam e fica impossível o carro brecar em cima. Se nós estamos no farol de pedestre, esperando abrir o farol de pedestre para passar, não fique lá na frente, margeando onde os carros passam, esperando o farol abrir, porque se nós tivermos síncope naquele momento, nós caímos. Assim como se nós estivermos esperando chegar o metrô, né? Fique atrás da faixa, aquela faixa amarela, né? do metrô, para que a gente não caia para dentro da via onde o metrô passa. Eu tenho aflição disso por até causa de uma pessoa te esbarrar em você. Eu já fico Verdade. longe. E outra coisa importante, eu já atendi paciente assim. Quando nós vamos para o hotel, que fica ou colado? nas casas Isso, hoje, o né? que fica colado na parede? Abra, na hora de tomar banho, abra a torneira quente, aguarde esquentar a água, abra a fria para regular a temperatura. Né? Eu sugiro que faça o contrário, porque eu atendi 2 pacientes em que foram para o hotel, abriram água quente e, nesse intervalo de esquentar a água, tiveram síncope. Caíram, aí Então, começou ele deve ter evacuado, provavelmente passou um pouquinho mal, aguentou, foi pro box, abriu a água quente, desmaiou, a pessoa desmaiou e ficou caindo água fervendo no corpo. Só para vocês terem uma ideia, esses 2 pacientes tiveram queimadura do corpo inteiro no local onde a água caiu, ou seja, tronco inteiro. Normalmente ele está no banheiro, foram trancado, UTI, sozinho. né? Foram para UTI e um deles faleceu de queimadura. Meu Deus. Ou seja, uma coisa tão simples, entre aspas, que é síncope, causou uma tragédia. Eu atendi um outro paciente que a esposa foi para o banheiro se aprontar e pediu para o esposo desligar a água assim que a panela com água assim que a água fervesse na panela. Ele ficou na frente da panela esperando a água ferver. Aí a água estava quase começando a ferver ou começou a ferver, ele desmaiou. E ele caiu com o rosto dentro da panela de água fervendo. Moçada, o que isso significa? Viram, né? Pessoal, vocês que estão assistindo, quem estiver ouvindo e tem síncopes de repetição, por favor, tomem cuidado com essas coisas importantes. Na hora de cozinhar, use as bocas do fogão coladas à parede. Deixe aquelas bocas coladas a nós, perto de nós, livres. Porque a pessoa que tem síncope, se tiver uma síncope na frente do fogão com as panelas quentes, pode acontecer uma tragédia. Então, eu sempre oriento os pacientes que cozinham e que têm síncope de não usar as bocas do fogão coladas a nós, deixar livre aquela área e usar somente as bocas coladas à parede, porque se tiver uma síncope, não vai com o rosto dentro da panela quente. Esses casos são muito dramáticos. São trágicos. Né? Mas quem tiver síncope não pode em casa subir em cima de uma cadeira para trocar lâmpada,
não pode subir em cima de uma cadeira para pegar coisa no armário lá em cima, porque se tiver uma síncope... Mas lembrar, né, Edson, que isso também é possível de controle, né? Sim. Porque senão muitos pacientes vão falar assim, olha, eu não posso fazer nada e o objetivo não é criar pânico, mas o importante é que é possível controlar e assim, a pessoa aprender a reconhecer o seu organismo, porque na maior parte das vezes o organismo avisa, são muito mais infrequentes esses casos sem pródromos, que são os desliga-liga. Mas às vezes tem pródromo e ele quer brigar e isso. faz... Então, isso é um ensinamento, né? Começou primeiro esse ambiente abafado, né? Então, por que o banho quente? Qual é o problema do banho quente? O calor faz o quê? Seu vaso dilatar. Com um vaso dilata, a tendência da pressão é cair um pouco. O organismo vai usar esses mecanismos regulatórios que a gente está conversando para tentar compensar. Mas em pessoas que têm a predisposição, às vezes não compensa e o paciente tem o desmaio. O importante é reconhecer. Olha, começou a me dar enjoo. Sai de tudo perto, como o Edson falou, olha, estou perto do fogão. Não. Desliga o fogão. Não vai subir escada. E vai sentar ali perto da mesa, né? Não vou andar longe, mas dá 2 passinhos, abaixa, deita, faz as contramanobras, põe a perna para cima. Se tem alguém junto, pode ajudar até a segurar a perna em cima. Né? Espera um pouco. Às vezes a pessoa tenta levantar. Teve uma pré-síncope, deitou. Ou às vezes síncope eu vou tentar levantar. Falar, eu tive 3 episódios seguidos. Porque não deu tempo do organismo compensar. Às vezes você estava um pouco desidratado, né? Bebeu pouco líquido naquele dia, bebeu álcool que faz dilatação, vasodilatação. Tá, aí liga o chuveiro quente, ou tô lá no calor da cozinha com forno e fogão ligados. Aquela vasodilatação, o organismo não consegue compensar mais. Então, geralmente, são somatórias de coisas. E quando o paciente consegue se reeducar, ele consegue prevenir ou, no máximo, reconhecer quando começam os sintomas para abortar os sintomas. Liz, né? Fala um pouquinho de academia. Porque academia. Você falou do dia a dia aqui, nós falamos, né? E a academia é um lugar onde acontece muita síncope. E aí é muito importante, a gente tem 2 tipos de síncope na academia. Primeiro, a síncope durante o esforço. Síncope durante esforço, eu estou correndo e eu tive uma síncope, tem que levantar um alerta, porque pode ser causas cardíacas, pode ser. Então, isso é síncope no esforço. Às vezes, não, estou jogando futebol, corri, aí está terminando o jogo, eu estou desacelerando. Síncope pós-esforço tem mais chance de ser quedas de pressão. Sempre existe um mix ali de causas, por isso que é muito importante um especialista conseguir tirar essa história adequada e ver todos o fator de risco. Por exemplo, tem pacientes que têm síncopes arrítmicas por canulopatias. Então, eu tenho um tipo de arritmia que chama taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. A estrutura do coração dele, por fora, macroscópica, é tudo normal. Se eu fizer um eletrocardiograma com ele tranquilo, é normal. Mas se eu puser ele numa esteira, ele pode começar a ter arritmia e tem um caráter familiar. Então, aí é um outro ponto da história. Tem história de morte súbita na sua família? Né? Tem história que alguém que morreu de repente, sem causa aparente. Então, que pode estar associada, por exemplo, à arritmia aos esforços. A própria cardiopatia hipertrófica, miocardiopatia hipertrófica, que causa obstrução, pode ter 2 mecanismos de síncope, por obstrução ali de via de saída e porque eles são mais predispostos a ter arritmia. E pode acontecer no esforço. Né? Hoje, as diretrizes já estão mais concessíveis com alguns tipos de esforço, mas esforços competitivos, a maior parte dos profissionais ainda tenta evitar, porque o esforço pode ser um gatilho. Então, síncope na academia, no esforço, eu preciso parar e primeiro eu vou excluir a causa grave e depois eu vou investigar se é uma hipotensão
ortostática, uma síncope reflexa vasovagal. Você deve tomar mais cuidado aí com o esporte de alta performance. Exatamente, Síncope, né? exatamente. Mas eu tenho síncopes em pacientes na academia que podem ser vasovagais. Saí da esteira, parei, e aí, quando a gente está no esforço, meu organismo está lá com o tônus simpático, né? Aumentando a força de contração, aumentando a frequência cardíaca para aumentar o volume de sangue que ele está dando para irrigar todos os órgãos, né? Órgão da musculatura, o cérebro, enfim. A hora que eu paro o esforço, esse tônus simpático diminui então ele pode parar abruptamente de fazer a contração e ter uma síncope reflexa vasovagal. E daí um dos cuidados não pare um esforço abruptamente, né? Estou correndo, caminhe, vai fazendo né, Ou as seja, contramanobras. É um dos conselhos que você já dá para quem tem hipotensão ortostática e tal. Síncope reflexa no esforço, depois de eu afastar as causas de gravidade arritmias, né? E cardiopatias estruturais. Né? Outro tipo, exercício para falar, mas eu tenho vasovagal, então eu não posso fazer exercício. Não, pelo contrário. Tem que fazer, né? O condicionamento físico e o fortalecimento da musculatura é uma forma de tratamento. Né? Aliás, uma forma bem efetiva. O que a gente orienta, às vezes, evite exercícios de agachamento. Isso estava na minha cabeça. Então, porque isso é clássico, eu agacho, a hora que eu levanto, eu posso ter o reflexo e ter a hipotensão. Quer dizer, você tem quando está agachado, o sangue está represado na perna, aí quando você levanta, a redistribuição não dá tempo do cérebro responder rápido com a autorregulação, o indivíduo vai para o chão. Então, quando nós estamos agachados, né, o sangue está no tronco e no cérebro. Aí, de repente, quando nós levantamos, o sangue volta para os membros inferiores, rouba fluxo do cérebro e desmaiamos. Por isso que o objetivo do podcast é esse, é alertar as pessoas dos perigos daquele desmaio inocente. Eu fiz o exame de morte encefálica de uma paciente na academia, fazendo agachamento de manhã, jovem, foi para o chão, bateu a cabeça, contusão cerebral e morte. Essas quedas, elas não são inocentes. Essas quedas, elas tiram a qualidade de vida das pessoas, especialmente dos idosos.